28 de abril, São Luís Maria Grignion de Montfort. Hoje, 28 de abril, comemora-se este grande santo que nos ensinou a como ser devotos verdadeiros da Santíssima Virgem Maria na escravidão. Ele nasceu em 3 de janeiro de 1673, na Bretanha. Foi o segundo de 18 filhos do advogado João Batista e de Joana Roberto de la Vizalle. São Luís herdou do pai um temperamento colérico e arrebatado. E dirá depois que custava-lhe mais vencer sua veemência e a paixão da cólera que todas as demais juntas. Mas conseguiu fazer tão bem que um sacerdote companheiro seu, nos últimos anos de sua vida, atestou que ele realizou esforços incríveis para vencer sua natural veemência, e o conseguiu. Adquiriu a encantadora virtude da doçura, que tanto atraiu as multidões. São Luís Grignion de Montfort sentia também muito pendor pela solidão, sendo comum retirar-se a um canto da casa para entregar-se à oração diante de uma imagem de Nossa Senhora, rezando principalmente o rosário. E por devoção a esta boníssima mãe, ele se crismou acrescentando o nome de Maria. Em 1684, os pais o enviaram a estudar humanidades em um colégio Thomas Becket, dos jesuítas de Rennes. Ali, ele passou 8 anos com muito bom aproveitamento. Todos os dias, antes de ir para o colégio, passava em alguma igreja para fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento e também a uma imagem de Nossa Senhora. E muitas vezes, antes de voltar para casa, fazia a mesma coisa. Como diz um seu biógrafo, seu bom coração, cheio de misericórdia e de compaixão para com o próximo, o levava a ocupar-se em amparar os estudantes pobres que com ele estudavam no colégio. Não os podendo socorrer com seus próprios recursos, ele ia solicitar esmolas para essas pessoas junto a almas caridosas. Foi isso que o levou a frequentar um grupo de jovens reunidos por um sacerdote, o padre Bellier, aos quais este fazia palestras sobre temas piedosos e os enviava depois aos hospitais para consolar e instruir os pobres doentes. Era junto destes que o adolescente Luís passava parte de seus dias de folga. Concluídos os estudos, decidiu tornar-se sacerdote, dirigindo-se então a Paris. Fez a longa viagem a pé, pedindo de esmola, alojamento e comida. Uma benfeitora obteve para ele que entrasse no célebre seminário de Saint-Sulpice. Depois de muitas vicissitudes, ele foi ordenado padre em 1700. Na capela de São Luís, na Bretanha, durante 5 anos não contínuos, o padre de Montfort, como era conhecido, trabalhou na diocese, como capelão do hospital e também pregando missões nos arrabaldes da cidade, combatendo as blasfêmias, canções obscenas e as embriaguezes. No Hospital Geral veio-lhe a ideia de formar uma associação de donzelas que dedicou à sabedoria do Verbo Eterno, para confundir a falsa sabedoria das pessoas do mundo e estabelecer entre elas a loucura do Evangelho. Selecionou para isso 12 das jovens pobres mais fervorosas,
piedosas e elegendo como sua superiora uma cega. Mais tarde, associou a esse grupo duas jovens da boa burguesia, a futura beata Maria Luísa Trichet e Catarina Brunet. A sabedoria preconiza Montfort se inspira. De um lado, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, a cruz, escândalo e loucura para tantos sábios, mas sabedoria de Deus misteriosa e escondida. Entretanto, os infeccionados pela heresia jansenista, essa espécie de protestantismo disfarçado, junto com os livres pensadores, começaram uma campanha de calúnia contra esse missionário extravagante que pregava uma devoção exagerada à Mãe de Deus, segundo eles. Ele precisou dissolver sua associação da sabedoria e retirar-se do hospital, apesar dos protestos veementes dos pobres e dos enfermos. O padre de Montfort aproveitou essa ocasião para fazer uma peregrinação a Roma. Na Cidade Eterna, pôs-se à disposição do Sumo Pontífice para trabalhar pela salvação das almas em qualquer parte onde este o quisesse enviar. Clemente XI julgou que o missionário seria mais útil em sua própria pátria, ensinando a doutrina cristã às crianças e ao povo, e fazendo reflorescer o espírito do cristianismo pela renovação das promessas do batismo. O Papa então nomeou missionário apostólico. Mas estava ele sob a dependência dos bispos, muitos dos quais de tendência jansenista. Voltando à França, passou a trabalhar com o padre Ladigueur, que tinha um grupo de missionários dedicados totalmente à evangelização do campo. Foi uma nova experiência para o padre Montfort, pois constatou a importância do canto e das grandes procissões nos esforços missionários. Ele escreverá várias dezenas de cantos populares, cujas letras se adaptavam a melodias profanas, muito em voga então. 6 meses depois, vemo-lo em sua cidade natal, evangelizando a região, tendo associado a si 2 leigos, um dos quais será o irmão Monteranger, que continuará por 55 anos evangelizando como missionário leigo. Mas esta atividade foi também proibida a Louis Grignon pelo bispo de Saint-Malo, por influência dos jansenistas, mais uma vez. Em Nantes, ele obteve o cargo de diretor das missões de toda a diocese, tendo ali trabalhado durante 2 anos. Dessa época temos o seguinte depoimento de um seu contemporâneo, abre aspas. O que mais se destacava nele era um dom e uma graça singular para ganhar os corações. Tendo-o ouvido, punha-se nele toda a confiança. A confiança pronta e fácil que as pessoas tinham nele era tão grande que conseguiu estabelecer em várias paróquias as orações da noite, o rosário e a sepultura nos cemitérios, contra o costume de se enterrar nas igrejas. O que não se tinha podido conseguir, ele o conseguiu na primeira proposta que fez. Fecha aspas. Por sua devoção ao rosário, o padre de Montfort entrou para a Ordem Terceira de São Domingos, querendo pertencer a uma ordem que honrava de maneira tão especial a Santíssima Virgem. Recusado e até expulso de várias dioceses, uma vez que ele foi interditado até celebrar, tendo ele que partir imediatamente para chegar em tempo à diocese vizinha, a fim de rezar a missa na festa da Assunção, soube o missionário que seria bem recebido nas dioceses de Luçon e de La Rochelle, cujos bispos eram meritoriamente anti-jansenistas. Essas 2 dioceses compreendiam uma parte da região da Vendéia, que mais tarde, em 1793, levantar-se-ia contra a sangrenta e ateia Revolução Francesa.
Foi na Vendéia que o padre de Montfort trabalhou durante os últimos 5 anos de sua vida, implantando naquelas populações uma sólida formação católica. Esta foi, décadas mais tarde, um decisivo fator para a gloriosa e épica Guerra da Vendéia contra os ímpios revolucionários de 1789. São Luís, em seus livros, em seus escritos, inspira grandes conversões. Dentre eles, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, o segredo admirável do Santíssimo Rosário para se converter e se salvar, orientou e conduziu no caminho da perfeição muitas almas em todo o mundo. São Luís Maria Grignon de Montfort, rogai por nós.